E aí pessoal, beleza? Bem-vindo ao canal Reflexões Sociedade. Hoje vou estar falando um pouquinho mais sobre keynesianismo para você. O que é o keynesianismo, né? O que é isso que as pessoas gostam de falar que é o welfare state? Vou estar falando um pouquinho mais para vocês sobre qual que é a base que eles usam, teórica, econômica, para poder falar sobre isso. Então, vamos lá. Primeiro, quem criou essa teoria do keynesianismo foi o John Maynard Keynes. Esse cara era um neoclássico, né? Que ele criou novas teorias sobre o sistema clássico, baseados no sistema clássico. E essa teoria do keynesianismo surgiu mais ou menos depois da crise de 29. Por quê? Na crise de 29, eles começaram a ter uma puta crise que eles não estavam conseguindo mais se reconstruir a partir do liberalismo, que era o sistema clássico, né? O que é o sistema clássico? Então vou estar explicando para vocês um pouco antes, falando um pouquinho mais, para poder começar a falar do keynesianismo. Bom, sistema clássico. O sistema clássico é aquele do Estado mínimo, em que o Estado não interfere na economia, interfere o mínimo possível e deixa as empresas livres para a livre concorrência e tudo mais. Eles acreditavam que para você ter uma economia crescente, você tinha que ter o pleno emprego, ou seja, todo mundo empregado, todo mundo consumindo, para todo mundo consumir, para as empresas produzirem mais e assim continuar rodando a economia. Ou seja, a oferta cria demanda. Você precisa pensar que a oferta gera renda e essa gera consumo. Simplificando, o que é a oferta? Oferta é aquilo que você oferta às pessoas, aquilo que você tem, aqueles produtos que você produz. Quando você produz esses produtos, esses itens, você precisa estar contratando pessoas, você precisa estar dando salário para essas pessoas. E isso gera pessoas com dinheiro para gastar. Ou seja, essas pessoas vão pegar o salário delas e vão comprar mais produtos, o que vai fazer girar a economia. O que aconteceu em 29, na crise de 29? Foi bem simples o que aconteceu. As pessoas começaram a perder os seus empregos, começou a ter uma certa crise, que é comum no capitalismo liberal. Sempre se tem crises, se vive a partir de crises, a cada 3 a 7 anos mais ou menos se tem crises no sistema, mas sempre se recupera e sobe. Aconteceu que durante a crise de 29 houve uma superprodução. As empresas produziram tantos produtos, mas tantos produtos que elas não tinham mais para quem vender. Simplesmente não tinha quem comprar esses produtos. Ou seja, a empresa teve que parar de produzir. Ela simplesmente não podia mais produzir porque ela não poderia deixar tanto capital de giro parado. Então, o que essas empresas fizeram? Começaram a demitir funcionários. Já que elas não iriam produzir mais, começaram a demitir funcionários. Esses funcionários não tinham dinheiro mais, né? Começaram a o quê? Parar de consumir. Elas provavelmente tinham alguma renda guardada. Muitas pessoas se mataram porque não tinha mais como sobreviver. Fazer a família continuar. Muitas dessas pessoas viraram moradores de rua porque hipotecaram as próprias casas para poder continuar vivendo e não conseguiram pagar. E o que aconteceu? Como não estava consumindo, nem estava produzindo, começou a ter um decaimento da economia. O PIB começou a cair. Com esse caimento do PIB, gerou uma puta crise no sistema. Então, estava sem controle essa crise. Se você pegar um gráfico do PIB de 1800 a 1930, você vê, há um certo crescimento, há algumas crises, mas depois que chega em 29, começa a cair estrondosamente. Se você pensar em 1928, o PIB dos Estados Unidos era de 130 bilhões. Em 1933, caiu pela metade, foi para 65 bilhões. Ou seja, em pouquíssimo tempo, a economia começou a cair. E quem chegou para salvar esse sistema, né? Quem chegou ali? Foi o Keynes. O Keynes, ele pensou, o que está acontecendo? Vou tentar resolver esse problema. Então ele falou, o que vai resolver esse problema? O controle governamental. Como assim o controle governamental? Vou te explicar o que é oferta agregada e demanda agregada.
A oferta agregada é os produtos que você tem para vender na economia, que é o PIB mais as importações. E a demanda agregada é o consumo que as pessoas têm, mais os gastos governamentais, mais as exportações, mais os investimentos empresariais na economia. Ou seja, para você ter um PIB crescendo, para você ter uma economia equilibrada, você tem que ter oferta agregada igual a demanda agregada. O que é isso? Vou estar colocando aí na tela. PIB mais importações é igual a consumo mais gastos mais exportações mais investimentos de empresa. O que isso dá? O PIB é igual ao quê? É igual ao que as pessoas consomem mais o que as empresas investem na economia, mais os gastos do governo nessa economia, mais as exportações, menos as importações. Ou seja, quando você está em crise, o que começa a cair? Começa a cair o consumo. Começa a cair o quê? Os investimentos das empresas. Começa a cair as importações. Só que mesmo caindo as importações, não é o suficiente para poder melhorar a economia, porque você simplesmente não tem dinheiro, a economia tá caindo, tá esvaecendo. Então, o que você tem que fazer? O que o Keynes pensou, né? Que você tem que estimular o consumo. Mas como que você vai estimular o consumo? A única forma de você poder estimular o consumo é a partir dos gastos governamentais. Foi o que ele pensou. Quando você tem um governo investindo na economia, por exemplo, o PAC no Brasil, é exatamente isso. Foi o que aconteceu no New Deal, né? O governo dos Estados Unidos pegou certo dinheiro, começou a construir coisas para o welfare state, né? Que é o estado do bem-estar. Ele pegou esse dinheiro e começou a construir rodovias, hospitais. E o que isso gera? Gera empregos. Gerando empregos, você tem mais pessoas para consumir. E aquelas empresas que estavam indo à falência porque não tinha quem consumir seus produtos, porque todos os produtos que ela tinha estavam parados, ninguém estava consumindo e ela não podia continuar produzindo esses produtos. Então, o que aconteceu? As pessoas eram empregadas pelo governo, pegavam esse dinheiro e na hora iam comprar bens de consumo. Ia comprar comida, ia comprar roupa, ia comprar até uma casa, um carro. Ou seja, você começava a ter mais gasto na economia. Então as empresas, essas lojas que recebiam esse dinheiro, falavam para as empresas: ô empresa, pô, aqui acabou os nossos produtos, você tem que produzir mais. E a empresa tinha demitido todo mundo. O que ela tinha que fazer? Recontratar o pessoal. Aí ela lá recontratava e isso gerava mais produtos. Então começava a gerar produtos, pessoas iam comprar. Os próprios funcionários da empresa iam lá e compravam produto. Ou seja, a economia começou a se restabelecer, porque as pessoas começavam a consumir de novo e as empresas começaram a poder produzir. Começaram a poder produzir mais produtos. Então, a economia começou a se restabelecer com essa ideia do Keynes, de que o Estado tem que gastar dinheiro em alguma coisa para poder gerar empregos. O que o Keynes propôs para os Estados Unidos? Ele foi até lá dar uma série de palestras, dar algumas dicas, mas os americanos odiavam ele, porque eles eram clássicos, né? Eles não gostavam dessas ideias, falavam que era comunismo, porque como que o governo vai gastar dinheiro, não sei o quê. Então ele era odiado. Mas pra quem tá todo danado, né? Qualquer coisa vai. O que aconteceu? Detroit foi uma das primeiras cidades a se recuperarem. Keynes foi até lá, falou com o prefeito da cidade. Como você sabe, Detroit é uma das cidades do carro, né? A cidade do carro, que agora tá de novo em crise. Tá saindo toda a população. Enfim, ele chegou lá, falou pro prefeito: prefeito, você tem que gastar dinheiro, porque se você gastar dinheiro, você vai poder gerar emprego e vai restabelecer a economia. O prefeito falou, pô, já tô todo ferrado aqui, por que não? Foi lá,
fez o que Keynes falou, começou a gastar dinheiro na economia e se estabeleceu da crise. E aos poucos as outras cidades, estados começaram a seguir isso e houve uma recuperação da economia. Mas pensa que nessa época a Rússia tinha acabado de fazer a revolução em 1917 e ela estava se desenvolvendo muito. Ela saiu de uma economia agrária quase feudal para uma economia industrializada, com aqueles planos quinquenais que eles tinham. Então eles fizeram essa subida da economia, eles melhoraram pra caramba e o capitalismo tava caindo. Então o que as pessoas pensaram? As pessoas começaram a ficar desesperadas, né? E o Keynes veio para poder salvar. Hoje em dia ele é considerado um dos maiores economistas do século XX, por causa dessa teoria que ele criou, e realmente foi genial. Apesar de eu não gostar, né, desse sentido aqui que eles têm do capitalismo, enfim, ele foi considerado um dos maiores economistas, salvou o capitalismo, só que ele acreditava no quê? Ele acreditava que ele era um clássico, né? Ele acreditava que as pessoas tinham que, quando houvesse crises, o governo deveria gastar. Acabou a crise, governo, sai, vaza, libera a economia aí, porque eu quero que as empresas façam o que querem fazer. Então, é basicamente isso a teoria de Keynes, essa teoria do gasto, do welfare state. Enfim, foi basicamente isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like, comenta aí o que você achou do vídeo e se inscreva no canal. Se você quiser também seguir lá na página do Facebook, lá eu posto vários conteúdos legais. Eu falo de algumas coisas, trago algumas reflexões bem interessantes para poder a gente ter um maior pensamento sobre o mundo, expandir nossos horizontes, né? Então, dá uma olhada lá. Valeu, é isso aí.